Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um podcast aqui da Bicrypto. Eu acho que é o episódio número 3, né? Episódio número 3, sim. Nossa, é um prazer tê-los aqui conosco. E hoje vamos conversar aqui sobre um assunto muito legal, vocês vão adorar. Mas antes, me apresentar, meu nome é Bernardo Surur, eu sou CEO aqui da Bicrypto. Eu sempre falo que é uma forma moderna de falar, é bonito, né? CEO, né? Fica uma coisa bonita, uma coisa mais bonita, assim, né? Bom, então, sou aqui o CEO aqui da Bicrypto. E hoje eu estou aqui com duas pessoas, dois expoentes aqui para conversar sobre um tema da qual o brasileiro ele tem um certo... Ele quer saber mais, ao mesmo tempo ele não quer. Então vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro tema, criptoativos, e o segundo é tributação aqui, com meus dois grandes amigos e minha amiga Ana Carolina Arruda. Tudo bem, Ana? Muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada pelo convite, parabéns aqui pelo espaço, é muito lindo. E também pela iniciativa do podcast, é uma forma muito boa de comunicação e de passar conteúdo interessante. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado por ter vindo. Ana Carolina Arruda é auditora fiscal da Receita Federal e está aqui para nos ajudar nesse bate-papo que vai ser maravilhoso. E comigo aqui uma grande pessoa, meu amigo pessoal falando, né? A gente é também conselheiro da Bicrypto, né? Conselheiro da Bicrypto, conselheiro administrativo aqui também. Comigo aqui o Daniel Paiva. Daniel, meu amigo, seja muito bem-vinda. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais ao lado da Ana, uma pessoa muito querida, para poder contribuir para esse debate que é o que você bem colocou, né? O pessoal quer saber e não quer saber ao mesmo tempo. Então, hoje a ideia é tentar deixar as coisas mais amigáveis possíveis e trazer sempre um conforto para todo mundo. Conciliar, né? O querer e não querer. Exatamente. Porque excelente. é necessário, né? Porque dia 31 está chegando aí, a gente tem algumas informações importantes. 31 de maio, prazo final para declaração, entregar não a declaração. Não se esqueçam, né? Tem que fazer a declaração. Tá pertinho. Não pode esquecer. Isso aí. Apresentar, então, aqui o Daniel Paiva, sócio do VDV e Paiva Gomes Advogados, além de escritor, editor. Pode falar um pouquinho, eu acho que das listas, é algo que a gente nem conversou, mas me fala um pouco dos livros, né, que você já escreveu. É sempre bom a gente estar num podcast com amigos, porque aí você vai no fluxo natural das coisas e fica até sem jeito com tanta gentileza. Mas para quem acompanha, né, a trajetória, a Ana faz parte dessa trajetória acadêmica, né? Eu tenho um livro Bitcoin, a tributação de criptomoedas, que é específico para um advogado tributarista, para o pessoal da contabilidade, tentando indicar aí nesse emaranhado de leis, que o Brasil é um país com uma tradição de uma quantidade elevada, né, de diplomas normativos, isso dificulta as coisas. E além desse livro tem o meu xodó, assim, que o B já sabe qual é, o pessoal batizou de Bíblia Cripto por aí, né? O livro Criptoativos, Tokenização, Blockchain e Metaverso, aspectos filosóficos, tecnológicos, jurídicos e econômicos, que eu tive a satisfação de coordenar. Sou um dos autores, mas eu brinco que é um livro que ele é uma DAO, porque são 94 autores e autoras. A Ana é uma dessas autoras. Eu também que faço excelente. Parte. Ana é uma das autoras. Fez o convite, eu tenho a honra de participar dessa obra que é incrível. A gente conseguiu bater 1.700 páginas, B, só de conteúdo cripto. E não é só incrível. Para advogado aqui, né? Filosofia, tecnologia, tudo. Economia, tecnologia. Tudo. Então, tive a satisfação de, logo que lançou, te presentear com um exemplar. É verdade, foi incrível. Então, acho que representa muito bem o que eu tenho tentado desenvolver em termos de compartilhar conteúdo de uma forma mais acessível, né? Então, poder hoje falar sobre isso ao lado da Ana, né, que foi já me orientando no MBA e agora... Eu conheci o Daniel por meio do livro dele. Estava no MBA da Receita Federal, né? Ela patrocinou para a gente, ela Legal. Investe muito em capacitação. E aí eu precisava de um livro de tributação em Bitcoin. Coloquei no Google, apareceu o livro do Daniel, o único. Eu falei, vou atrás desse cara. E foi muito bom, a gente só vem se adicionando, assim, né? Um ajuda o outro, ele me ajuda. Eu estou aqui a convite dele também, né? Muito interessante essa parceria. E é muito, assim, incrível, porque eu sou da Receita Federal, né? Um órgão público, e o Daniel é um advogado. E a gente consegue conversar e conciliar todos os interesses, e, assim, a gente tem uma abertura muito grande para falar com o outro, e cada um respeitando o seu espaço, né? Eu, como Receita Federal, ele me respeita, intensamente, né, em todas as... E eu também, ele como advogado, nas opiniões que ele tem também, eu também respeito. Opiniões fortes, Daniel. Tem umas opiniões fortes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais Vai ser um prazer. Vai ser excelente. Ana, até aproveitando, até falando sobre o livro, né? A gente falou de um artigo, né? De um capítulo
Qual foi o seu capítulo? Sobre o que você abordou? Foi sobre muito importante. A instrução normativa 188. Grande marco normativo, né? O primeiro. Foi o primeiro no Brasil. O primeiro no Brasil. Resultado do Serviço de Excelência da Receita Federal. De fato. Né? Assim, a Receita Federal é um órgão de excelência que o Brasil tem. Inclusive, não só na parte cripto, também a declaração do imposto de renda, a gente tem agora a declaração pré-preenchida, cada vez a gente está tentando entregar um serviço melhor para a sociedade, é uma declaração que já vem quase toda pronta, você só precisa fazer alguns ajustes, confirmar algumas informações lá, mas a Receita Federal está sempre assim, tentando fazer o melhor para facilitar e até assim, tornar mais agradável o ambiente dela. A gente tem um ECAC muito intuitivo, muito interessante, que tem muitos serviços lá. Assim, a pessoa não precisa se dirigir à Receita Federal para vários serviços, instrução de processo. Assim, cada vez mais a gente tenta melhorar para o contribuinte o nosso espaço. É um ponto importante, né? Porque falar sobre tributação, que já é um tema complexo devido à sua própria natureza. No Brasil, então, nós temos uma arquitetura tributária mais complexa ainda, né? Não é para fracos. Não é para fracos. Só para os fortes. Então, se nós não tivermos essa ajuda de, vamos dizer assim, intuitiva, né? De como funcionam as ferramentas, realmente complica mais ainda. A gente já está colocando mais um. Mas isso tem essa visão bem interessante. A gente entende muito isso, a dificuldade dos contribuintes, a gente sabe da complexidade da legislação tributária e aí a gente tenta fazer o máximo possível para tornar esse ambiente mais plausível assim, para todos. Que bom ouvir isso. Que bom ouvir isso. Eu queria até ouvi-la um pouquinho, até falando sobre isso, né? A gente estava batendo um papo, conversando até sobre o panorama, né? Como nós vamos construindo. Como você enxerga que a IN, né? Eu acho que primeiro falando aqui um pouquinho sobre o marco, como é que você enxerga a IN, né? O reflexo que ela trouxe ao mercado, né? O que você enxerga? Trouxe uma segurança jurídica, né? Para o mercado. E assim, a gente é pioneiro, é uma norma assim, que a Receita Federal exporta, né? Até Estados Unidos, tende a copiar a nossa norma. E trouxe uma segurança jurídica. Agora a gente tem um marco legal que veio aí, que em breve está entrando em vigor. Em breve também esperamos um decreto presidencial para regulamentar esse marco legal dos criptomoedas. O mercado, ele anseia por esse decreto. Sim. Bota ansiedade nisso. E a gente vê assim, o Brasil como um terreno muito bom para quem quer investir nos criptoativos. Assim, isso é uma opinião pessoal, né? Eu não estou falando em relação à Receita Federal, mas eu vejo que toda essa regulamentação propicia um terreno bom e fértil. Para a gente poder também estar mais segura, né? Exatamente. Eu até diria que a Ana está sendo modesta, porque o Brasil, ele literalmente... a Receita Federal do Brasil, aqui, ela foi vanguardista num nível... Foi muito vanguardista. É verdade. Porque, assim, nós temos, claro, os Estados Unidos é um player legal da gente mencionar, mas, assim, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ela criou um framework de report, né, de você reportar as informações, chamado CARF, salvo engano, acho que é Crypto Assets Reporting Framework, tempos depois da nossa IN 1888. Então, você vê que ao invés da gente optar pelo caminho, vamos dizer assim, mais ineficiente, que seriam regras de retenção na fonte, a Receita foi vanguardista para trazer um dever de report, um dever instrumental que depois influenciou os Estados Unidos, claro, mas influenciou hoje o órgão master de política tributária global, que é a OCDE. De fato. Então, isso foi muito bacana, porque o Brasil é explicitamente mencionado como um case de sucesso nessa parte. Eu acho que é um ponto aqui muito importante que eu gosto de ressaltar, né? O Brasil, ele está na vanguarda, está na liderança de muitos temas e o principal deles é regulatório, quando a gente olha cripto, né? A gente observou, a IN existe desde 2019? 2019. Desde 2019, a IN 3 de maio de 2019, eu sei porque minha mãe nasceu dia 3 de maio. Olha só! Minha mãe faz aniversário junto com a IN. Legal. Olha só, então a gente está falando, você vê, né? Em 2019, né? A gente está falando de 4 anos. É isso, né? 4 anos de regra. Uma regra da qual... Uma regra extremamente equilibrada. Na época, eu participei dessa discussão também, na época, pela Bicrypto, né? Eu participei dessa discussão. A Receita Federal nos recebeu muitíssimo bem. Procurou entender justamente os pontos, né, das nossas recomendações, das nossas sugestões melhor. Na época realizou uma escutativa, né, como a gente fala, né, realmente procurou entender quais eram os pormenores, quais eram as grandes dificuldades, os pontos que talvez pudessem ter alguma dificuldade, ouviu o mercado de uma forma muito atenciosa,
e trouxe um conjunto de regras equilibrado, né? E aí eu queria até colocar isso, né? A gente está falando de uma regra que não é só reporte de informação, né? Ali a gente estabelece primeiras regras em termos de pedido de informação, né? O que você vai pedir, o que você não vai pedir, o que você tem que ter de cada um dos seus clientes para poder operar, né? Para poder você reportar essas informações, né? Então a gente tem um ambiente muito mais seguro depois disso, né? Sim. E aí ela deu até um passo a mais, né, Ana? Ela deu um passo a mais, né? Hoje a Receita disponibiliza, e é importante a gente falar isso, para ser de conhecimento público, a Receita ela disponibiliza os dados no dados site, abertos. né? Os dados abertos. Site da Receita Federal. E que de fato ajuda bastante, né, o mercado, né? Ajuda muito, né? Nós, da Webcrypto, fazemos diversos estudos baseados nesses dados, nesses dados abertos. Que a Receita Federal proporciona isso. Isso aí. A Receita Federal ela tem um papel hoje muito mais aberto nesse sentido, né, Ana? Sim, a gente está caminhando cada vez mais para o compliance cooperativo do que para o enforcement, né? A gente tem até um projeto agora que chama Confia, que a gente está no piloto ainda, estudos ainda de como se trabalhar dentro desse ambiente. E está sendo bem interessante a experiência, assim, ter o contribuinte bem perto da gente, a gente com uma comunicação. O ponto-chave é a comunicação, né? A gente comunicar bastante com o contribuinte, entender o lado dele, ele entender o lado da Receita Federal também. E aí a gente está caminhando muito bem nesse compliance cooperativo. Cada vez mais aberto, né? Cada vez mais caminhando lado a lado com a sociedade, né? Diminuindo um pouco o enforcement, né? A gente vai para o enforcement quando é necessário. E agora tentando caminhar para esse lado do compliance cooperativo cada vez mais. Muito interessante, muito interessante. Daniel, quando a gente está olhando aqui, né? Até olhando pelo ponto de vista de compliance, né? Hoje, qual que é a complexidade que nós temos em termos tributários quando a gente olha criptoativos assim de uma forma geral? Quais são os principais desafios que você enxerga? Eu acho que a grande complexidade é o profissional mais tradicional, né? O advogado tributarista, a advogada, contadores, contadoras, eles entenderem o fenômeno, né? Às vezes, eu acho que a gente tem uma tradução que é muito daquela veia de Península Ibérica, né? Espanha, Portugal, Itália, é muito conceitualista, né? Então você quer ter as caixinhas de conceitos para isso te dar uma previsibilidade e você falar, quando eu tiver nesta caixinha vai ser sempre daquele jeito. Essa parte final vai ser sempre daquele jeito é praticamente impossível de a gente criar isso no mundo cripto, né? Porque uma coisa é você falar assim, eu compro e vendo Bitcoin, Ether, ADA, Polkadot. Isso é uma coisa, vamos dizer, é o mais simples. Agora, quando chega nas situações complexas, aí eu acho que é um desafio tanto para a iniciativa privada quanto para o fisco, em termos de política fiscal, né? Imagina o seguinte, o protocolo de empréstimo aqui mais tradicional do mundo cripto, a AVE. Você trava ali criptoativos com aquilo que você como colateral, aquilo que você recebe, você vai e faz staking. Aí você recebe um retorno do staking que faz um trade num outro criptoativo. Então, acho que a grande dificuldade é essa miríade de metodologias de rendimento, né? De você gerar um resultado positivo no mundo cripto, que é muito diferente do mercado tradicional, né? Do mercado financeiro de capitais tradicional. Então eu vejo que existe uma preocupação, e isso que eu acho interessante da instrução normativa, dela indicar halls de operações distintos, né? E você tem a opção, isso já é uma parte bem pragmática, né? Você vê que tem um manual, tem um layout específico, então você tem a oportunidade ali de descrever. Porque não dá para o regulador, né? A tecnologia anda muito mais rápido do que a regulação. Isso não tem como. Então não dá para você, num D0, conseguir prever numa norma, seja ela uma lei ou uma instrução normativa, todos os fenômenos do mundo cripto. Não dá. A gente agora há pouco estava falando de account abstractions na Ethereum, tem NFT novo, um monte de coisa, né? Então, eu acho que o range de operações que eles escolheram, né, que a Receita Federal escolheu, ele é amplo o suficiente para pegar esses detalhezinhos, né? Porque não dá para você colocar, por exemplo, DeFi, ou recentemente que eu descobri, eu não sabia, Rebase Tokens. Não sei se vocês já ouviram falar. São tokens elásticos. Para ele manter um range de preço, vai ter mais unidades dentro da tua carteira ou menos unidades de acordo com um período pré-especificado no protocolo. Então, não dá para prever isso numa regra, porque as coisas a velocidade é muito grande. Então, eu diria o seguinte, hoje, Daniel, qual é o grande desafio, né? É essa análise combinatória que não termina de modelos de negócio para você ganhar dinheiro, falando lato sensu aqui, ganhar dinheiro no mundo cripto. Então, como não dá para a gente encaixotar nos conceitos,
é melhor ter algo mais principiológico, ou pelo menos pilares de negócios jurídicos mais convencionais, que foi o caminho que a Instrução Normativa 188 seguiu. E aí, dentro daqueles pilares, cabe ao aplicador do direito, no caso concreto, né, ou o contador, ele entender como declarar aquilo. E vai precisar, invariavelmente, de um input muito assertivo do próprio usuário, né? Porque ninguém melhor do que o próprio usuário para saber o que ele fez naquele caso concreto. Então, eu acho que esse grande hino do compliance cooperativo é o segredo. E eu não diria que ele é só fisco e, por exemplo, contribuinte no sentido do sujeito passivo, né? De quem tem que pagar o tributo, mas também da assessoria desse contribuinte. O pessoal entender e levar a sério, muito a sério, a dificuldade de entender o fenômeno tecnológico. E é uma dificuldade que eu vejo que ela não é por falta de informação. Porque YouTube está aí, com conteúdos muito bons. A AB Cripto fazendo um papel excelente de protagonismo na divulgação dessas informações. Então eu diria que as pessoas no Brasil, elas precisam tirar um pouco o ranço, né, da declaração. Porque declarar não é tributar. Eu reforço, a Ana já me ouviu muito falando isso. Sim. Por que eu reforço isso? Porque a gente tem uma isenção que para o brasileiro e para a brasileira média é uma isenção excelente. Sim. A gente está falando de um país com dimensões continentais e se você tem conjunto de operações de até R$35 mil no mês, é tudo isento. Então me fala, se você tem nas suas operações um movimento mensal menor que 35 mil, por que você não vai declarar? Não faz sentido. Então é falta de informação. Porque a pessoa, imagina o seguinte, ela não declara. Aí ela comprou uma meme coin. Dogecoin. Uma Dogecoin da vida. Do nada. E aí o negócio pivotou para cima. Ela consegue comprar um apartamento. O Elon Musk vai lá dar uma publicação. Exatamente. Um tweetzinho básico. Agora imagina a pessoa, ela comprou um apartamento, mas o rendimento mensal dela é R$1.200. A Receita Federal ela vai olhar para isso e não tem outra conclusão. Ela vai falar, isso é um acréscimo patrimonial a descoberto. O auditor ele tem responsabilidade funcional na pessoa física dele, se ele não seguir a lei. Então não existe um vilão aqui. Existe o quê? Descuido. Se você tem uma isenção de até 35 mil no mês, você não declara por quê? Por descuido. Então o certo é declarar. Porque você vai ter origem. E aí, maravilha, você vai poder ter o pessoal no mundo cripto brinca falando das Lamborghinis, né? Exato. Você vai ter a tua Lamborghini, vai ter teu apartamento, mas declarar não é tributar. A declaração é para acompanhar a evolução patrimonial de um CPF, né? Você coloca lá, e aí como que a pessoa vai justificar uma Dogecoin que ela tem, que de repente vai para milhões, ela consegue comprar um apartamento, e aí como que vai justificar? Se ela tiver declarado, informar tudo isso para a Receita Federal, é muito fácil. É simples, está ali na declaração, e é isso. Agora, se não declara, aí como que ela vai explicar, né? Poxa, você falou um ponto interessante. E até olhando em termos de declaração, tá mais fácil, né? Agora até com cripto, Sim, né? A gente tem a pré-preenchida, ela já vem praticamente pronta. Assim, tem alguns ajustes que você tem que colocar, que a Receita Federal não pega, e também tem que verificar se os valores lá estão corretos, tudo. Né? Mas assim, é incrível, é uma ferramenta incrível. Eu já fiz a minha declaração, você já fez a sua? Não fiz a minha ainda, preciso fazer. Você já fez a sua? Não, gente, até dia 31, até dia 31. Até o dia 31, faça, né? Faça. Agora tá não, mais é que agora ainda mais, agora eu falo que é fácil, então todo mundo tá deixando a última hora. A Ana tá falando que é fácil, então vamos fazer, deixa pro dia 31, que tá tranquilo. Mas é bom sempre dar uma olhadinha, uma conferida antes, e justamente esse pré-preenchimento vem da evolução da Iene, né? Sim, Foi justamente o reporte da informação que fez. O reporte das exchanges. Olha que coisa sensacional. Que alimentam o nosso sistema e que chega até a sua declaração pré-preenchida. Poxa, eu acho que a gente está falando aqui de uma coisa tão legal, né? Porque a gente está falando realmente de uma dor no coração, assim, o que o brasileiro faz, né? O brasileiro pensa assim, nós pensamos assim, poxa, tem que fazer aquela declaração. E pensa, meu Deus, eu tenho que lembrar de tudo que eu fiz o ano todo para conseguir fazer a declaração, preciso reservar o dia todo para conseguir fazer. Já dá um cansaço mental, né? De fazer isso. Agora, coisas que você não lembra, de repente aparece lá na declaração, nossa, eu não estava lembrando, tinha essa despesa aqui que eu tive e eu não lembrava. E a gente faz esse favor para o cidadão. Não, isso é muito importante, né? Eu acho que você trouxe uma questão que a gente está falando aqui de um protagonismo que uma norma trouxe, de uma ascensão que uma norma trouxe, de uma série de funções que uma norma trouxe, que no final do dia vai trazer facilidade para o cidadão.
pro brasileiro. Sim, menos né? para os contadores, né? Menos que agora contadores. os contadores com essa declaração preenchida falam, a Receita Federal, o que a gente vai fazer agora? Os contadores devem estar meio bravos com a gente, mas o resto da população tá feliz. Não, e sabe o que eu queria destacar também sobre isso que você falou? Veja que quando você tem um regulador que ele é sensível a um fenômeno novo, a gente não precisa nem de uma lei específica para isso. A gente tem a Lei 14.478, que ela está regulando o prestador de serviço de chat virtual, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui hoje, é incidental. Mas qual que é o meu ponto? O próprio Código Tributário Nacional, que é uma norma de antes da nossa Constituição de 88, ele tem ali as garantias ao crédito tributário. E essas garantias é que foram o fundamento normativo de validade para a edição da Instrução Normativa 1888. Então você tinha ali um código super antigo, que você olha para ele e você fala, como que isso aqui vai casar em cripto? Mas você tendo, então, o Ministério, né, da Economia, Ministério da Fazenda, eu já agora não lembro nem que os nomes... Fazenda, é Fazenda agora? Fazenda. Voltou a ser, né? Fazenda. Ele por um breve momento foi Economia, mas voltou a ser Então Fazenda. pronto. O Ministério da Fazenda atento a isso, o que ele pega? Uma norma que já está aí há séculos, né? Séculos, brincadeira, há décadas, e ele consegue editar um veículo para lidar com um fenômeno que surgiu em 2009. Então, se isso não é visão, eu não sei o que é. É verdade. E isso é um ponto que eu acho importante, né? Que a gente citou aqui, conversou, falando sobre a importância da iene. Depois eu vou puxar um ponto que a gente falou de exchange, né? A gente falou disso tudo. Vamos polemizar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, vamos colocar um pouco de fogo. Mas antes de chegar nisso, vamos falar um pouco, né? Que a gente falou do protagonismo aqui, né? Sobre o Brasil, que nós temos ali com a OCDE, justamente sobre esse tema, né? Sim. E hoje esse é um tema que é amplamente discutido no mundo de como resolver, né? Ana, o que você enxerga em termos disso, né? Qual a posição, né? Quais são... a OCDE faz de forma pública, né? Várias ações, mas o que você entende que, em termos de organização, o Brasil, né, tá contribuindo para o mundo em relação a essa ação, né? Em relação a isso. Então, a gente tem muito interesse em entrar na OCDE, né? E tudo que a gente faz nas reuniões, a gente tem várias reuniões com a OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e a gente tem reuniões para tratar dos assuntos, como a gente pode melhorar aqui o ambiente no Brasil, né? E temas como cripto, né? Não estão na agenda. Assim, eu não participo das agendas, tá? Justamente mas inserida estão nas nesses agendas, temas, né? Assim, questão de lavagem de dinheiro, proteção da economia que familiar. Vem muito também em linha com o GAFI também, sim, né? Sim, tudo isso. E a gente está cada vez mais tentando seguir todos os requisitos que a OCDE ela impõe para que a gente participe. E assim, o Brasil tem muito interesse em participar, né? De fato, né? É um grande dessa grupo, organização, né? Dos um grande países grupo, né? ricos. E a gente deu um passo importante. O clube dos países ricos. A gente deu um passo importante agora, recentemente, Ana, né, para tentar entrar na OCDE, que foi com a nossa medida provisória de preço de transferência. Ah, sim. O Brasil passou a adotar, acho que já foi até convertido em lei, se eu não estiver enganado, passou a adotar o padrão Arm's Length para as regras de preço de transferência, que era um deal breaker, né? A gente tinha que mudar isso. Então, pelo menos, a gente vê um caminhar célere, né, em relação a esse destino. Cada vez mais... As reuniões são intensas, assim. Eu não participo, mas eu vejo os colegas que vão. Tem que falar francês, né? Eu estou até fazendo um curso de francês para poder participar, porque, assim, geralmente são lá em Paris, né? Porque é lá a sede. E... se der tudo certo, um dia eu estarei lá na OCDE participando das reuniões. Mas eu acho isso excelente, né? Você vê que o Brasil, ao mesmo tempo, né? Nós temos que nos ao mesmo tempo que nós somos grandes pioneiros, né? Principalmente em relação aqui à IN 888, seus desdobramentos, né? De fato, hoje o mercado cresceu, mudou, né? Muitos papéis entraram, então a gente enxerga até que existe um espaço para uma atualização, né? Porque hoje ele não pega o mercado todo, né? Existe um espaço justamente para essa adequação. Na época ela foi constituída naturalmente, não existiam tantos papéis como nós temos hoje, né? O papel mais forte existente na época era o papel de exchange. Hoje nós temos outros, nós temos os custodiantes, tokenizadoras, temos as mesas de operações, enfim, nós temos um leque muito maior aqui de opções. Temos os market makers, né? Como é que fica, então... Enfim, nós temos um espaço muito maior, né?
Daniel, quando você observa esse protagonismo do Brasil, ao mesmo tempo que você vê essa discussão pelo mundo se dando, né? Como é que o Brasil, em termos de processo tributário, né, impõe aqui, está mais preparado aqui no Brasil do que no exterior, né? O que você enxerga desse cenário Brasil-exterior em termos, olhando criptoativos, né? E aí depois eu vou fazer uma pergunta muito mais ligada à tributação no Brasil, realmente. Eu diria que em termos procedimentais, a gente está também à frente da minha leitura, né? Eu posso destacar aqui um trabalho excelente que foi desenvolvido pelo Vital Tazumas, delegado, também autor da obra coletiva. E é de Goiás. Eu sou goiana. E aí eu fico feliz que um conterrâneo, o Vitaltas, ele é delegado da Polícia Civil lá do estado de Goiás. Ele manda muito bem. Incrível. E também fez o curso com você lá em Nicosia, né? Foi também, colega meu de Nicosia. Nicosia. Veterano. Que legal. Fico feliz de um Então eu diria colega. que assim, ele junto com a Ana Paula Besbate, que é procuradora da Fazenda Nacional, os dois desenvolveram uma plataforma chamada Block Sherlock, que é utilizada por autoridades policiais do mundo inteiro. Olha! Para fazer rastreio e análise on-chain. Eu já tive a oportunidade de ver justamente a plataforma, tem um kit completo ali. Né? É sensacional. Então eu diria o seguinte, a gente tem hoje, eu diria, não é claro, você tem players específicos que podem ser lideranças importantes e já são lideranças importantes para você trazer o pessoal que vai estar na linha de frente, no hands-on ali, né? Mais discernimento sobre como, por exemplo, você fazer uma busca e apreensão. Porque eu costumo falar, é muito fácil o pessoal vir com um discurso aqui, é um papo mais bad vibes, né? Mas tem que falar. É muito fácil você vir com aquele papinho básico de privacidade, anti-estado, liberdade por conta do Bitcoin. Até a hora que seus Bitcoins são roubados. Sim. Aí você vai recorrer a quem? Ao Estado. Então, isso não é uma defesa ou uma confirmação da necessidade, é uma característica do ser humano. Então, você precisa sim ter alguém que coloque a ordem na casa e que traga o mínimo de segurança jurídica. Então, eu vejo assim, é importantíssimo ter essas regras existem, né, como a Instrução Normativa 1888, porque junto com ferramentas como o Block Sherlock, elas permitem, por exemplo, combate ao tráfego, combate à lavagem de dinheiro, que hoje, infelizmente, você pode utilizar criptoativos. Eu até acho que, e o B, já falei muito disso com você, não vejo sentido em utilizar cripto para esses ilícitos, porque você está deixando um baita rastro, né? Você deixa um baita rastro. Mas o ponto é, em termos de enforcement, nós já temos sim as ferramentas em termos de conhecimento das lideranças hoje a nível de Procuradoria, Receita Federal e delegados que têm condições de ir atrás disso. Agora, é claro, né, se você não tem acesso à chave privada, não vai dar para poder capturar aquilo. Mas não tem problema. Por que não tem problema? Você cria listas, né? Você fica monitorando. Então o bandido, o criminoso, ele vai ter e não vai poder usar. Porque a hora que ele for fazer um cash out, seja em moeda fiduciária numa corretora, seja para comprar um imóvel ou comprar um carro, ali pega ele. Né? Então isso já aconteceu, tem série da Netflix retratando isso. Uma hora ou outra, os malfeitores são pegos. Em termos procedimentais, então, respondendo sua pergunta, eu diria, hoje é plenamente rastreável e uma hora pega. Eu acho que é leviano a pessoa achar, e eu vejo muito, às vezes, e é por isso que é tão importante o papel da AB Cripto, né? O combate à desinformação. O pessoal acha que porque está na blockchain não existe, ou então você não é obrigado a declarar, é só quando você vende e tal. Eu gosto de fazer um paralelo, né? Eu sou geek, eu sou nerd, gosto de reforçar sempre isso, coleciono games com o Edu, meu irmão e meu sócio. Eu diria o seguinte, você tem ali um console do Commodore 64, na caixa, funcionando. Aí você vê no eBay que um igualzinho teu tá valendo, sei lá, $80 mil. Se você vende aquilo, você vai apurar ganho de capital e vai tributar. E você não precisa de uma regra específica falando que videogames são submetidos ao ganho de capital. É a mesma coisa com cripto. Então, quando a gente começa, sabe, a dar uma limpada, discernir isso, fica muito claro o que tem que ser feito, tanto a nível de compliance do contribuinte, quanto a nível procedimental, né, de fiscalização das autoridades. Então eu vejo hoje o Brasil, ele está realmente na vanguarda, porque as autoridades elas já têm o conhecimento para fazer o combate a essas operações ilícitas. Eu não estou falando daquele contribuinte que comprou uma meme coin e esqueceu. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando realmente das pessoas que usam cripto como um utensílio para prática de outros crimes.
E nesse ponto, eu reforço, o Vitaltas e a Ana, sim, para mim, são o top 1 no tier de excelentes profissionais do mundo para esse tipo de operação. Em breve a gente vai ter também um bate-papo aqui com a Ana e com o Vitaltas também para poder falar um pouco mais sobre isso, sobre algumas das operações que eles já realizaram no Brasil, que eu acho muito interessante, acho que é um ponto bem positivo que justamente demonstra isso, né? Usar cripto de forma ilícita, ou para esconder ilícito, para poder, enfim, para transacionar ilícito, você vai deixar rastro e vai achar. E ali o rastro é muito maior, né? Total. O rastro é muito maior. Quando a gente está falando desse cenário, né? Quando a gente está falando desse cenário de impostos, eu queria dar uma puxadinha, acho que agora um pouquinho mais picante em relação a isso. A gente está falando de um país que em 2021, segundo nosso estudo, né, que é encomendados aqui pela Bcrypto, junto com a LCA Consultores, da qual o Daniel explicou, e essa parte foi muito interessante, porque eles fizeram um trabalho justamente de entender o ambiente, e o Daniel justamente explicou o ambiente tributário, né, para eles, justamente para eles conseguissem fazer os cálculos, né, incidência de impostos, quando incide, quando não incide, enfim, dado essa característica mutante que tem o mercado, né? Essa característica... Camaleônica, como camaleônica. Diz o Daniel. Camaleônica, excelente, exatamente isso. Então, é difícil a gente até assumir, né? Quando cai, quando incide qual tipo de imposto e assim por diante. A gente está falando no Brasil de empresas que aqui estão estabelecidas, né? Ou seja, estão aqui em território nacional, tem seus representantes aqui, não necessariamente brasileiros. A gente está falando de empresas que decidiram se estabelecer aqui no Brasil e, portanto, tem aqui suas operações aqui formalmente estabelecidas e, portanto, elas contribuem, né? E hoje nós temos uma característica no mundo, isso não é exclusivo de cripto. Não, é global. Isso é uma característica global até de outros mercados, né? Assim, nós temos a mesma característica, por exemplo, utilizando plataformas de e-commerce, né? Onde qualquer empresa no mundo consegue ofertar um serviço e um produto àquele país sem estar lá fisicamente, né? Aqui nós temos um grande desafio, né? Como que você enxerga o desafio? Como é que a gente consegue vencer esse desafio de colocar todos na mesma regra, né? Quando nós falamos, por exemplo, de tributação, né? Porque a tributação é muito regional. Como é que a gente consegue vencer esse caminho? Eu gostei muito de um ponto que você trouxe, B, que coloca tudo em perspectiva, né? Não é um problema exclusivo ou um desafio exclusivo da economia cripto. Desde 2013, a OCDE capitaneou o projeto BEPS, que é Base Erosion Profit Shifting, então ela está tentando, desde aquela época, salvo engano, 2013, mas eu acho que é realmente esse ano, criar regras para combater a evasão de divisas e a erosão da base de cálculo dos tributos. Porque era muito comum, né, você, por exemplo, alocar as despesas em países. Esse é um resumo bem resumido. Tributaristas vão olhar para mim e falar ai, nossa, como o Daniel foi simplório. Mas aqui eu estou fazendo para o público em geral, né? Então, assim, era muito comum, a regra de ouro, você alocar despesas nas empresas do grupo que tem alta tributação. Porque aí você vai deduzindo e a tua alíquota efetiva fica baixa. E alocar receitas, equity, investimentos em geral, propriedade intelectual especialmente, em países com baixa tributação. Essa era meio que o mindset. Então, o que é o CDEV? Ela veio para falar o seguinte, substância. As operações têm que ter substância material. Então, desde então, a gente vem desconstruindo, é uma baita... Assim, no tributário, a gente é tipo discutir sexo dos anjos, sabe? Se você exigir a substância como é uma questão mais de moral e não necessariamente de enforcement de regra, se isso tem que ser exigido ou não. Não vou entrar nesse mérito. Respondendo sua pergunta, a grande dificuldade é que as regras tributárias elas foram desenvolvidas lá desde a década de 20, década de 40, pensando numa economia que a OCDE chama de tijolos e cimento, bricks and mortar economy. Então ela demandava presença física. E eles criaram então todo um mindset que, gente, ele está até hoje em tudo que a gente faz e consome, que era um mindset de tributação, privilegiava, e privilegia até hoje, a tributação na residência do que a tributação no local de consumo. Só que agora a gente está vendo uma inversão, em que o local de consumo ele tem adquirido uma relevância muito grande. Né? Isso passa por questões, por exemplo, como recentemente a questão da isenção para bens de pequeno valor da Shine. Né? Então, hoje, quando você criou essa isenção, pensava assim, são bens de pequeno valor, só que o volume aumentou muito.
E aumentou por quê? Por conta dessas barreiras que foram transponidas, que foram ultrapassadas, e isso gerou um questionamento. Será que a repartição com prioridade de alocação no estado de residência faz sentido? Porque, veja, a regra de ouro é lucros se tributam no estado da residência. Se a empresa é estrangeira, então o lucro dela deve ser tributado na residência e não no estado fonte. Só que aí a gente tem que questionar isso, porque hoje um ativo abstrato relevante é o teu mercado. E o teu mercado está diretamente atrelado ao teu usuário. Então, hoje a OCDE está discutindo Pilar 1, Pilar 2, para ver se ela traz uma tributação mínima global para essas empresas que, de um paraíso fiscal ou de um país com uma baixa tributação, elas afetam vários. E isso dificilmente, na minha opinião, dificilmente vai passar, porque demanda muito consenso, né? É difícil você conseguir chegar nesse patamar. Então, quais são as, vamos dizer assim, alternativas que a gente tem na prática? O primeiro ponto, pensando em tributação, né, qual é o impacto de uma tributação diferente num potencial ambiente concorrencial? É a gente comparar comparáveis. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa no Brasil, uma corretora no Brasil, uma tokenizadora, ela vai estar submetida à tributação corporativa. Basicamente, imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS. E aí vai ter alguma tributação indireta, ISS via de regra, na nossa economia digital, pode ter dependendo do ICMS. A empresa no exterior, prevalece o dogma de que ela é tributada no seu local de residência. Perfeito. Só que eu não tenho que parar o debate aqui. Eu não posso comparar a tributação corporativa com tributação corporativa estrangeira. Eu tenho que olhar para o usuário. Em que sentido? Eu tenho uma remessa transnacional, de que sai do Brasil e vai para remunerar um prestador de serviço que está no exterior? Tenho? Ah, então tá bom. Então peraí, porque eu não vou olhar para a tributação corporativa, eu vou ver se a retenção na fonte está sendo realizada. E é muito difícil ter enforcement em retenção da fonte quando você está falando de coisas digitais. Então, quantas vezes a gente já não pagou um aplicativo estrangeiro usando cartão de crédito? Já pararam para pensar que vem só o IOF no cartão de crédito? Não vem imposto de renda retido na fonte. Apesar do fato de que o nosso ordenamento ele é literal no conceito, B. E Ana, ele fala que pagamento que vem de fonte brasileira, não importa se é fonte de pagamento ou fonte de produção, ou seja, saiu daqui e vai para fora, tem que ter retenção. Materialmente, a gente já tem a norma. Aonde que está pecando? No enforcement. E esse enforcement ele precisaria de uma regra que trouxesse um dever instrumental para o facilitador de pagamento. Porque não dá para esperar que o brasileiro médio ou a brasileira média vai conseguir olhar e falar, esse serviço é 25%, esse serviço é 15%, código tal. Não vai. Então a gente tem que delegar isso para quem tem condição em termos técnicos de fazer a retenção correta. Então tem que ser, vamos dizer assim, o facilitador. Estou falando de Web 2 ainda, nem cheguei no Web 3. Então veja, a gente já tem uma norma que resolveria isso. Então não se trata de falar, é óbvio, a estrangeira não paga tributos corporativos aqui porque ela não reside aqui, ela não é incorporada aqui. Mas a gente tem um tributo que seria de retenção, compensável no exterior, dependendo se tiver tratado com o Brasil ou não, que não está sendo cobrado, mas não é por uma desídia, não é por uma sonegação, é porque a gente não tem ainda um mecanismo que na minha leitura seria facilmente corrigível, com uma regra que pegasse no bom sentido, tá? Não, claro. o facilitador. Né? Então esse é um ponto. Para mercadorias, nós temos isso resolvido. Por quê? Porque tem desembaraço aduaneiro. Então você tem um gatekeeper. Né? Você tem um gatekeeper. Físico, né? Quando você está pagando o digital, não tem, porque é impossível ter. Então o único gatekeeper é a bandeira, né? É o facilitador de pagamento. Quando a gente olha para o mundo cripto, aí o buraco é ainda mais embaixo. Porque você pode, por exemplo, ter feito esse pagamento por meio de um intermediário que está aqui. Então a pessoa tem uma conta numa corretora brasileira e ele está mandando cripto para uma corretora estrangeira. Em tese, a gente podia discutir se essa brasileira ela já conseguiria reter na fonte. Só que a gente não tem como resolver, e esse é um grande problema, por isso que a instrução normativa 188 ela é tão exitosa, o caso do usuário que está na wallet fria dele, na cold wallet, fria no sentido de ser um armazenamento externo, não é fria de lavagem. Né? Porque às vezes a gente compara e fala, não, é o hardware. Né? Ali você não tem o gatekeeper. Exatamente, offline. Você não tem o gatekeeper ali. Então o que vai ser o nosso amparo? Vai ser a instrução normativa 1888. Então veja que curioso. A gente conseguiria, com um mero ajuste, na parte formal, né, de responsabilidade tributária, dar aplicabilidade para uma norma que materialmente já fala,
o que sai de fonte brasileira é retido. Né? E não é uma tributação do usuário. O usuário era um mero operacionalizador da retenção do estrangeiro. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto em relação a isso é base de cálculo. Base de cálculo é muito difícil. Né? Por quê? Você pode ter uma operação, e esse eu não tenho nem solução para isso, tá, pessoal? Mas é legal a gente estressar, porque quem sabe alguém nos assiste e pensa numa solução. Você tem situações em que, seja por uma questão de competição, seja porque você realmente está numa estratégia de marketing, em que você fala, eu não tô... do período X ao Y é sem taxa. Qual que é a materialidade da retenção na fonte? É remunerar alguém no exterior pela prestação de serviço. Prestação de serviço pressupõe o quê? Pagamento, né? Remuneração. Como que o fisco brasileiro e o usuário brasileiro vai ter clareza daqui em relação à remuneração, se ela é a base de cálculo para aplicar a retenção? Então a gente teria um terceiro desafio, que é... porque não é o valor inteiro, né? A pessoa que mandou ali, sei lá, R$100 em Bitcoin, não dá para falar que os R$100 são o montante que tem... é o montante que tem que ser submetido à retenção. Pode ser que a taxa praticada pela empresa gringa é 3%. Então seria 3% de 100%, e aí eu aplicaria a alíquota da retenção. Então vejam que só de todo esse tempo que eu demorei para explicar essa treta, não é algo trivial para ser solucionado. Eu brinco que no futuro, eu acho que é muito... Imagina, você precisaria saber a causa do pagamento. Se é empréstimo, então peraí, tem um IOF diferente. E a blockchain não fala pra gente qual é a natureza jurídica da operação. Então, pra mim, tá? Se a gente fosse falar, Daniel, então qual que é o melhor cenário? Eu acho que é uma reforma tributária muito mais ousada do que a que se discute hoje. Para mim, o futuro, numa economia tokenizada, é tributação. E aí, claro, quando eu digo reforma, não é acrescentar um tributo novo, né? É substituir. O que está hoje sai para entrar tributação de movimentação financeira. Porque aí, assim, eu não preciso saber a causa jurídica, pega uma alíquota baixinha, historicamente e psicologicamente, alíquotas baixas, elas não causam revolta, sabe? O contribuinte não se sente tolhido de nada, né? Então... Não sente falando, não estão comendo uma parte minha. Exato. Né? Não estou falando para trazer a CPMF de volta e manter tudo que está hoje. Não. É que eu fico pensando assim, poxa, daqui a pouco é tudo blockchain. O real digital está chegando. E a gente ainda vai ficar falando de regra de retenção se a gente ainda não conseguiu dar 100% de aplicabilidade para elas. Eu já falei aqui para vocês como que daria para a gente aplicar, mas eu queria ir além. Eu queria chegar num ponto, e eu gosto muito das ideias do Marco Sintra, em que a gente substitui todo esse emaranhado de tributação do consumo, tributação da receita, pela tributação da movimentação financeira. E no mundo Web3, como está tudo on-chain, estaria resolvido. Então, B, eu diria, hoje é um desafio, realmente, a gente conseguir chegar no comparável. A LCA fez um estudo excelente nesse ponto. E eu acho que a gente tem um espaço para crescer muito bom no estudo de como que funciona a tributação cross-border de retenção. Né? Quando a gente olhar para isso, a gente vai ter um elemento a mais para falar, bom, tem um driver aqui de tomada de decisão importante que ele dá uma concretude para além da comparação da tributação corporativa, né, local brasileiro versus local estrangeiro. E é por isso que a Bcrypto merece parabéns também por esse protagonismo em se preocupar com a agulha no palheiro, né? Que não deixa de ser uma agulha no palheiro. Vamos voltar a falar sobre isso, porque primeiro foi uma aula, né? Tô chocada. Esse é meu orientador, não escolhi muito bem meu orientador. Agora, quando eu fizer um doutorado, você já sabe que você vai ser meu orientador também. Já tá aceito. Já tá aceito? Tá gravado. Tá gravado. Né? E vai pra perpetuidade, hein? Isso aqui, viu? Não vai tem ter como fugir. Recusar agora, tá gravado e filmado, né? Mas a gente vai voltar sobre esse ponto, porque eu quero puxar outro ponto também para saber a sua opinião sobre. Mas, Ana, trazendo... É uma complexidade, depois né? dessa aula dele, meu cérebro ainda tá tentando voltar à linha, né? Tipo, e é uma aula filosófica, não, um raciocínio. Não, é uma linha de raciocínio que não se dissipa, assim, né? Continua ali, todo fecha, não e o final faz conexão com o início, né? Nossa, foi ótimo. Foi ótimo. Parabéns. Olhando sobre o panorama, né? Olhando assim um panorama nacional e econômico, né? Quando nós vemos aqui os criptoativos e toda a facilidade que a Receita está trazendo, acho que é muito importante. Completamos aí 4 anos de norma, né, da IN. A IN precisa, né, de adaptações, a gente sabe, sim, né? A Receita sabe disso. O meu TCC foi com base em uma sugestão de melhora dela, né? Mas uma coisa simples, só num conceito de criptoativo, não vem nem com tributação, nem nada assim, mas assim... Também foi uma sugestão de aperfeiçoamento da norma. Ah, que legal. Mas a Ana está sendo modesta. Ela pegou uma questão relativa ao conceito de cripto
que demandava unidade de medida Unidade própria. de medida não é? própria, é. Não, mas pode continuar. Depois dessa aula que você deu, eu fico até assim, agregada em explicar qualquer coisa. Pode continuar. Vou dar, então, ó, Pode falar. Não spoiler. Informação de insider aqui, né? Nas primeiras reuniões, né, a Ana e a Alessandra, elas escreveram juntas. Ah, sim, eu tenho que fazer, assim, um parênteses, porque não foi só o meu TCC. Eu fiz em conjunto com uma colega auditora, a Alessandra Azevedo Fonseca, e aí a gente fez em dupla, e o Daniel orientou. Não é só meu, né? Não é só meu. O que eu gostei é que desde o D0, isso mostra essa mudança de mindset, né? A gente estava... que não está gravado porque foi nos bastidores. Mas a gente está falando muito da diferença geracional, como isso afeta o relacionamento físico-contribuinte. Né? Por que em países como a Holanda você tem os tais dos rulings, né? Que são aquelas conversas em que você senta para o físico, explica o modelo de negócio, vai entendendo ali o que dá, o que não dá para ser feito. Essa postura foi adotada pela Ana e pela Alessandra e elas se preocuparam em falar o seguinte, será que o conceito de criptoativo da IN pega tudo que deveria pegar? Porque ele demanda, na redação atual, ele fala com unidade de medida própria. Só que NFTs não tem unidade de medida própria. Então, pela literalidade, né, você falaria, então o NFT está fora da IN. Claro que não, né? Pelo princípio ali da norma. Não, até porque a gente tem a declaração do imposto de renda, a gente tem o perguntas e respostas. E o perguntas e respostas da declaração do imposto de renda, que é vinculante, ele explica direitinho que está incluído sim, e tem até um código específico para ele, né? Não, então hoje a NFT também está incluso já na... Está incluso, você tem que declarar. Você tem que declarar tudo, né? Melhor declarar. Declare. Declarar não na é dúvida, tributar. é o na que o dúvida, Daniel declare. fala, declarar não é tributar, até para depois ter um lastro, né, do evolução patrimonial, você vai estar lá. Mas você sabia que essa é uma informação importante? Porque, de fato, eu desconheci esse ponto. Eu não sabia que NFT já estava incluso. Eu sabia que existiam alguns tipos de tokens nacionais, criados aqui, inclusive para nossos associados aqui da Bcrypto, né, que estão lá, que estão descritos lá. Mas NFT, de fato, eu não sabia. Código 99, né, Daniel? Código 99. Olha, muito legal, muito legal. Isso aí. Quando a gente observa essas melhorias, né, quando a gente observa o cenário, e eu queria te fazer até uma pergunta, acho que pessoal até, do panorama mundial, o que você acha da criptoeconomia? Pessoal mesmo, porque eu não posso refletir aqui como pessoal, Receita o que Federal. Você acha É uma opinião pessoal. Eu acho que o Brasil tem condições de ser uma potência mundial em relação à cripto, né? Por toda a segurança jurídica que o Brasil está proporcionando, a nossa IN veio para pioneira, né? E veio para ajudar. Agora temos o marco legal, em breve um decreto presidencial. Temos a CVM também fez um parecer. Tudo isso propiciando que o nosso mercado saia de uma criptomania, né? Criptomania. Acho que Isaac Costa. Eu li algum texto na internet, Isaac Costa. Na coluna, sai da criptomania para uma criptoeconomia, né? Assim, tem de tudo para isso. De fato, eu acho que tem esse ponto, eu acho que eu vou até trazer para fazer um gancho aqui, né? A gente está falando de um dos maiores mercados do mundo, o Brasil. Eu gosto muito de ressaltar isso. Eu gosto muito, né? A Bcrypto é uma associação brasileira. Estamos aqui no Brasil. E é muito importante observar os avanços do Brasil. Nós estamos numa das maiores economias, nesse sentido, numa das maiores representações do mundo, a maior da América Latina. Segundo pesquisas da Chainalysis, na época, o Brasil está entre os top 9 do mundo em termos de movimentação, à frente de muito país desenvolvido, como Suíça, Japão, por exemplo. E ainda assim nós temos, segundo dados da Receita Federal, olha como é importante ressaltar aqui, né? Nós temos, segundo dados da Receita Federal, nós já tivemos $500 bilhão até o momento, né? Em termos de movimentação da criptoeconomia no Brasil. E temos uma quantidade de CPFs acumulados, isso é importante ressaltar, uma quantidade de CPFs, tem muitos CPFs aqui, obviamente, duplicados, mas nós temos aqui uma quantidade de CPFs acumulados no ano de 12 milhões de CPFs. Se nós fôssemos considerar, nós estamos falando 2,5 pessoas, arredondar, 3 pessoas em cada 40 brasileiros. É um número expressivo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, dados da B3, ano passado inteiro de CPFs negociados na B3 foram de 5,2 milhões. Então, a gente tem, de fato,
uma economia em mãos. A gente tem uma possibilidade de inclusão. O brasileiro, então, Daniel, ele gosta de cripto. Gosta. Ele utiliza cripto. E aí, eu acho que trazendo aqui para ti, hoje o mercado cripto, olhando tributação, como nós já estávamos falando, né, ele tem um certo desnível em termos de competição, até das empresas que aqui estão estabelecidas, aqui que não estão estabelecidas. Como eu falei, não é um mercado... Não só a gente que enfrenta isso, né? Outros tipos de mercado também, com a globalização e a internet, enfrentam isso. Uma provocação. Talvez, ainda que se discute esse tema, talvez o estabelecimento da empresa aqui no Brasil de forma regular já não ajudaria primeiro a esse ponto da gente estabelecer e ainda ter uma criptoeconomia ainda mais forte? É uma provocação que eu faço, é uma pergunta que eu faço realmente. Ou não é necessário a gente observar o panorama muito maior? Eu acho que o que me preocupa... Essa é uma estratégia que eu acho super válida, tá? Só que o que me preocupa é a variedade que a gente tem de players. Essa norma ela poderia ser bem implementada se a gente estivesse afunilando ela para, por exemplo, corretoras ou tokenizadoras, por assim dizer. Só que a gente teria que tomar muito cuidado para que ela não basicamente tivesse o seguinte efeito colateral. Quer dizer que então a Ethereum, para oferecer Ether, ela tem que estar no Brasil? Perfeito. Esse é o grande ponto. Entendi. Aí a gente travaria a inovação. Então uma coisa é, vamos dizer assim, uma startup, uma fundação, porque é Fundação Ethereum, que ela esteja desenvolvendo um protocolo, né, uma blockchain própria, ou até um DApp, alguma aplicação de segunda camada. Para esses campos, eu acho que demandar presença física não seria bom, porque, na verdade, você poderia privar o público brasileiro de conseguir adquirir aquele token, né? Aquela aplicação, etc. Agora, eventualmente, o intermediário, o gatekeeper, essa é uma alternativa. O Reino Unido, recentemente, ele está indo por um caminho de entender por equiparação. Não aprofundei a norma, né? Eu vi mais a notícia. Pode ter alguma atecnia no que eu vou falar, mas eles foram muito na linha de falar o cripto está mais próximo do mercado de gambling, de apostas. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Lá, se salvo engano, algumas mecânicas específicas de gambling elas têm muitas isenções. Porque como são perdas são ganhos e perdas muito rápidos, não faz sentido você querer controlar transação a transação. Né? Então aí você vai e difere isso para um momento mais consolidado das coisas. Uhum. Então, fiscalmente falando, é uma alternativa bacana. Regulatoriamente, ao ir por esse caminho, significa então que só pode ter acesso a cripto quem estiver lá incorporado, porque é aposta. Então, ali, eu não aprofundei a norma novamente, né? Quando ele fala que tem que estar lá, é o quê? É a corretora? Ou é também o protocolo que criou um cripto novo? Então, a gente começa a ter esse tipo de problema. Então, eu diria que essa é uma solução bacana, mas desde que ela direcione bem o alvo. Se vier uma coisa muito aberta, aí a emenda vai ficar pior do que o soneto. Porque, eventualmente, por exemplo, até a corretora brasileira, que ela queira listar um cripto de uma empresa de fora, ela não vai conseguir se aquela empresa não estiver aqui. Então, você vai amarrar em todas as pontas. Né? Você vai fazer o usuário pessoa física não conseguir pegar um P2P para comprar aquele cripto e a corretora não poder listar na exchange dela, ainda que ela esteja aqui incorporada, porque essa empresa que emitiu está lá fora. Então, eu acho que a gente pode ir por uma norma dessa natureza? Pode, mas teria que desenhar ela com cuidado para não excluir quem a gente não quer excluir. Porque eu tenho certeza que nenhum regulador e ninguém da iniciativa privada, mesmo numa situação que, na perspectiva concorrencial, pode ser complicada, quer deixar de poder listar um criptoativo de um projeto específico por conta do requisito estar incorporado no Brasil. Então, eu diria, esse é o tema do momento, eu acho que ele é espinhoso pra caramba. Me parece que aquela ideia de olhar para as retenções, de olhar para a IN88 aprimorada, ela pode ser um caminho que ela tenha menos efeito colateral. Salvo, claro, se eles conseguirem, e eu não tenho resposta para isso agora, mas se eles conseguissem afunilar essa norma para não ter esse efeito reverso. Né? Aí fica proporcional. Perfeito, perfeito.
Falar com tributação, você vê, né? A gente está falando de um tema que ele não é simples, né? A gente está falando de um tema realmente que mexe, né, com a cultura, inclusive, né? Que você puxa de um lado e aí solta um negocinho do outro. Né? Eu acho que é desse ponto eu acho muito engraçado que a gente sempre fala, né, que esse tema está tão ligado a gente que de Deus e dos impostos ninguém foge. Sim. Do Deus e dos impostos ninguém foge, né? Então ele está ligado na nossa vida o tempo todo. Não adianta, não vai ter como fugir deles. Eu acho que a melhor coisa é como é que a gente estrutura, né? Toda essa arquitetura, né? De forma a suportar o novo que vem aí e de forma a criar um ambiente em termos de equidade, né? Onde todos estejam na mesma regra, né? Eu acho uma discussão muito importante num momento onde o Brasil também nós estamos discutindo reforma tributária, reforma fiscal, né? Temas realmente arcabouço fiscal, famoso arcabouço fiscal, que agora foi votado, né? Então a gente tem realmente um panorama até olhando para isso, né? Bom, meus amigos, queria agradecer, nosso tempo chegou ao fim. Já? Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu tava aqui toda tensa. Não era um bate-papo? Pois é. Mas foi tudo muito bom. Foi um bate-papo. Ana, minha amiga, muito obrigado por ter aceito. Estamos muito felizes. Obrigado por ter vindo. Queria que você falasse aqui algumas considerações finais. Eu agradeço o convite. Te dou parabéns pela condução assim, de todo o podcast. Você não tem nenhuma colinha, você vai perguntando da cabeça, vai surgindo. Eu falo, quem sabe faz ao vivo. Exatamente, quem sabe faz ao vivo. Tá gravado, mas assim, sem cortes, né? Sem cortes. Pois é, gente, não tem cortes, hein? Isso eu acho importante, não tem cortes. Sem cortes, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Daniel também, obrigado pelo convite, que ele também fez o convite para eu estar aqui. Quero dar um recadinho para o pessoal não esquecer, a declaração do imposto de renda até 31 de maio. E na declaração do imposto de renda tem como fazer uma doação. Olha, declaração direta da doação. Aí você pode escolher lá se é um fundo do idoso ou da criança e do adolescente, da esfera municipal, estadual e federal. Aí você escolhe para quem você quer doar, você paga um DARF. Esse DARF vai, se for restituir, aumentar a sua restituição. E se você tiver algum pagamento a fazer, ele vai reduzir o seu pagamento. Que legal, que iniciativa legal, né? E aí, isso daí, você direciona. Divulgado, né? Pouco divulgado, né? Pouco divulgado. Olha quanta coisa a gente conversou hoje. A gente já conversou sobre a tributação em si, né? Todo um aspecto mais técnico. A gente falou muito sobre a postura, né, da Receita Federal, como ela vem se abrindo, como ela vem implantando uma nova cultura em termos de supervisão, colocar dessa forma, né, dos contribuintes, e ao mesmo tempo que a gente vem falando sobre adaptações da regra existente, consequências da regra existente, né, qual foi a evolução da IN 888 para o mercado, que primeiro foi uma regra sensacional, porque trouxe o primeiro marco regulatório de fato, né? Sim. O Brasil tomou a liderança disso e hoje, de fato... Protagonismo mundial, né, do Brasil. Mundial. E com o trabalho da Receita Federal, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Receita, eu gosto muito de trabalhar lá. Maravilha, Ana. Muito obrigado. Muito obrigado por hoje, muito obrigado por ter aceito o convite. Adorei o bate-papo contigo, foi incrível, 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 incrível. Daniel, meu amigo, muito obrigado por hoje também. Por favor, Daniel, últimas considerações finais. Aquelas famosas considerações finais. Eu gosto sempre de reforçar. Eu acho que a água bate, uma hora o pessoal entende. Declarar não é tributar. Né? Vamos evitar situações de acréscimo patrimonial descoberto. Né? Eu acho que a regra de ouro é entender que uma coisa é a Instrução Normativa 1888, outra coisa é a Declaração de Ajuste Anual, que é uma vez ao ano, agora termina dia 31 de maio. A gente tem 5 códigos no grupo 8, Bitcoin, altcoins, stablecoins, NFTs, tokens residuais. Você vai declarar a tua posição em 31 de dezembro, pelo custo de aquisição, se superar R$5.000. O pessoal gosta de números, né? Então, declaração de ajuste anual, lembra lá, R$5.000 custo de aquisição. Tributar, quando que tributa? Se as operações no mês superarem R$35.000. Se não superou, você está na isenção, está safe. E aí é a Instrução Normativa 1888. Se você operou por corretora brasileira, não se preocupe, a corretora já está cumprindo esse dever. Se você operou por um ente estrangeiro ou operou por meio de hard wallet, carteiras offline, você vai reportar só se superar R$30.000 no mês. Então, esses 3 números, R$5.000, R$30.000, R$35.000, não tem como errar. E eu gosto de reforçar, pessoal, a gente usa o Google para tanta coisa. Tem dúvida? Digita lá, Guia de Perguntas e Respostas, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física 2023. Está lá, aqui, ó. Em perguntas e respostas. Teve dúvida? Tá lá.
não tem por que errar. Eu queria só finalizar agradecendo mais uma vez, B. Pessoas sabem aí que não é fácil estar à frente de um tema tão espinhoso, num diálogo institucional tão intenso. Para equalizar temas aqui tantos, legais, hein? Foram temas espinhosos. A gente abordou de OCDE a tributação de empresas que não estão estabelecidas no Brasil. A gente abordou só um tudo, cara como né? você vê que consegue, vamos dizer assim, transitar com facilidade no público e no privado, sempre de uma forma muito republicana. Eu só tenho a te agradecer pela amizade, pelo caráter profissional e também por essa oportunidade de estar aqui com a Ana. Né? Eu fiquei, Ana, muito feliz de você ter aceito o convite. Foi incrível. Eu tava meio com medo no Quando eu início, convidei, eu até pensei, eu acho que ela não vai aceitar, mas você aceitou, eu fiquei muito contente. E eu então, gosto só de tenho desafios, né? Aí eu falei, não, esse é um desafio, o primeiro podcast que eu participo, né? E na Receita Federal a gente nunca fez nenhum, assim, e aí eu fiquei meio um pouco receosa, ansiosa, mas no final deu tudo o primeiro certo. de muitos. Vocês foram muito incríveis de também, me deixaram muito confortável, assim. Obrigada. Eu lembrar de uma coisa, né? Poxa, a gente tá falando de toda uma declaração, né? Na dúvida, poxa, eu não lembro como que eu fiz a operação, se eu fiz a operação aqui realmente, aqui no, o que eu faço, né, em termos de cripto? Eu não lembro quando foi que eu vendi, quando foi que eu comprei. Pré-preenchida. Exatamente. Busca pré-preenchida. Isso aí. Vai estar lá. Fica a dica. Fica a dica. Gostei dessa. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Gostei dessa. Meus amigos, muito obrigado. Foi um excelente bate-papo. Acho que para fechar, né? Falar um ponto, acho que importante, né? A gente falou tanto aqui da IN, a gente falou de tantos pontos aqui, mas vai lembrar que todos os nossos associados seguem, né, o nosso código de autorregulação, seguem as nossas políticas, e um dos pontos principais da política é justamente seguir as regras tributárias brasileiras como um ponto, né? E hoje, vamos celebrar, né? Hoje nós temos a Bicrypto assinou um acordo de cooperação com a CVM, né? No episódio passado estava aqui o Bruno Gomes falando sobre justamente valores mobiliários, né, e tokenização. E, de fato, quem sabe, né, a gente pode um dia também conversar também sobre ações educacionais e tudo isso também, em conjunto com a Receita, porque o Brasil precisa de materiais educacionais também, ou temas tão novos, né? É importante, né, Dani? Gente, meus amigos, muito obrigado. Obrigado por hoje. Foi um prazer. É isso, pessoal. Muito obrigado.